Ó, então, nós temos o seguinte, que a velocidade linear, ela pode ser determinada 2πr sobre t, aonde esse t é o período, ou 2πrf. É as duas uma das maneiras de se calcular. Tem mais uma outra maneira que eu vou explicar. Mas antes de eu explicar essa outra maneira, eu tenho que falar a respeito que existe aqui, ó, duas coisas acontecendo simultaneamente. Eu tenho a velocidade linear, que é essa daqui da volta, e tenho a velocidade chamada angular. Por que velocidade angular? Ó, suponhamos que o móvel saiu desse ponto aqui, ó, do ponto 1, e foi até o ponto 2. Saiu do ponto 1 e foi até o ponto 2. Olha lá. Ele percorreu, eu estou olhando na borda aqui da minha circunferência, a periferia da minha circunferência, como eu chamo aqui, né? Ele percorreu uma certa distância, mas além dele percorrer essa certa distância, ele também percorreu um certo ângulo. Esse ângulo aqui, vou chamar de teta. Professora, pode chamar de alfa? Pode chamar de alfa. Eu já costumei chamar de teta, eu chamo de teta. Ou seja, se ele percorrer um ângulo, existe aí, no movimento circular uniforme, duas velocidades. Uma velocidade chamada de linear ou tangencial, que é essa dada em metros por segundo, e existe a velocidade chamada de velocidade angular. Angular vem de quê? De ângulo. Então, a pessoa, quando ela faz uma curva, ela percorre um certo ângulo. Tudo bem até aqui? Tudo? Tudo ótimo. Sim. Tá. Não sendo cansaço, tá tudo ótimo, né? Bora. Ó, continuando. Já que é velocidade, movimento uniforme, eu penso em deslocamento pelo tempo. Velocidade angular é representada por essa letra aqui, ó, ômega. Deixa eu escrever mais forte aqui. Ômega é a minha velocidade o quê? Angular, igual. Quem é o delta S dessa velocidade? Se ela vai percorrer um ângulo, qual que é a angulação máxima que esse móvel pode percorrer? Quantos graus? A 360? 360 graus. É a angulação, seria, entre aspas, o espaço máximo que ele poderia percorrer, que é a angulação máxima, 360 graus. Só que na física a gente não usa ângulo, a gente usa radianos. 360 graus corresponde a quantos radianos? 360 graus corresponde a quantos radianos? 4. 2? 2. 2 o quê? Por quê? 2π. 2π corresponde a 360 graus. Então, em radianos, porque na física a gente não usa graus, o espaço percorrido máximo seria o quê? Ele poderia percorrer 360 graus, que corresponde a 2π. Deixa eu tirar esse negócio aqui de cima. Tá limpo. Tá bonitinho. Eu tenho 2π em um determinado tempo. Só que o tempo aqui, ele é um círculo. Se ele é um círculo, como é que chama esse tempo que a professora falou na aula anterior? Circular. Circular. Mas como que chama esse período que completa um círculo? Perímetro. Período. Período, que é representado pelo T maiúsculo. Olha lá. Então, a velocidade angular é 2π sobre T. Só que o que a professora falou também? Que período é o inverso de quem? Da frequência. Então, eu posso escrever essa mesma fórmula. Posso escrever a fórmula da velocidade angular como sendo 2πf.
A grande questão agora. Eis a pergunta. Qual a diferença dessa fórmula da velocidade angular para a velocidade linear? Esperando. Professora, eu não sei, mas eu lembro que angular e linear, alguma coisa sobre o A? Não. Professora, não tem raio nas fórmulas. Não tem raio, isso. Ou seja, a velocidade linear é 2π Lau. Quando isso aqui era o V, tava assim, ó. V igual 2π R. Essa não tem o R, ó. Essa daqui, ó, é 2π. Ou seja, se eu pegar a velocidade linear, ela será igual à velocidade angular vezes quem? Matem a charada. Matem a charada aí. Professora, o que é esse W? Velocidade angular. Angular. Ah, tá. O V é velocidade linear? Isso, V velocidade linear. O W aqui, que eu chamo de ômega, é a velocidade angular. Aqui linear, aqui angular. O F, frequência, e o T, maiúsculo, período. Escrevam aí, por gentileza, no seu caderno, nas suas anotações. Facilita a minha vida. Isso fica ruim, eu fico apagando cada vez mais. Peraí, Então, professora, rapidão. Senhora, o V. peraí. A senhora pode V. repetir? Vou repetir. O V, velocidade linear. Uhum. O F, frequência. Tá. F, frequência. O T maiúsculo, ele é período. T maiúsculo, período. E aqui, ó, o W, que é na realidade, ele é o ômega, ele é quem? Velocidade angular. Esse aqui, velocidade angular. Esse, velocidade angular. O R é o raio. O R é o raio, que eu vou colocar agora. Aí seria V igual a W vezes R? Isso, corretíssimo. Porque se eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, eu tenho a velocidade linear. Porque o que difere uma para outra é o raio, que nem a Gabriela Vitória falou. A velocidade, se você pega a fórmula da velocidade linear e pega a fórmula da velocidade angular, uma tem raio e a outra não tem. Então, se eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, eu tenho a velocidade o quê? Linear. Professora, eu acho que eu não entendi. Tá, de novo, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Nós escrevemos que a velocidade... Assim. Ó, eu escrevi isso aqui. Deixa eu levantar, gente, então vai ficar tudo torto. Ó, na outra aula eu coloquei isso aqui. 2πr, que era o comprimento da circunferência, dividido por quem? Dividido por t, pelo período. Lembra? Sim, essa parte eu lembro. Então, olha essa fórmula aqui, Ruth, ó. Olha essa fórmula e olha essa aqui. Mas de onde que surgiu a 2π primeira sobre fórmula? t e essa aqui 2πr sobre t. Essa tem raio e essa não tem raio. Mas por que a primeira não tem raio? De onde que surgiu o W igual a 2π sobre T? Então, essa daqui eu estava falando é a velocidade angular. A velocidade angular vem de ângulo. Ó. Você viu eu explicando no início ou não? Mas... Ó, eu saí desse ponto aqui e vim para esse ponto. Ele percorreu, vamos pensar aqui, ó.
Cadê? Vou pegar aqui vou pegar essa fita aqui, que ela é de outra cor, aí você vai entender melhor. Lá vai Sônia desmanchando as coisas tudo aqui em casa. Ó. Primeiro, nós fizemos a seguinte análise. Isso aqui, ó. Então, a pessoa saiu desse ponto e veio para esse ponto, ó. Ela percorreu uma certa distância. E essa distância aqui, eu usei essa distância para calcular a velocidade linear, que é o comprimento da minha circunferência. O comprimento da minha circunferência é 2πr, que é lá embaixo. Dividido pelo tempo, encontrei a velocidade. Só que além dessa pessoa percorrer essa certa distância aqui, ela fez uma curva. Ela não fez uma curva, ela não saiu daqui e veio para cá, ó. Não foi, Ruth? Ó, ela saiu desse ponto. Deixa eu tirar até aqui. Deixa aqui também. Ó, ela não saiu desse ponto aqui e veio para esse ponto? Foi. Isso aqui, o que ela fez? Ela percorreu um certo ângulo, olha, ela fez uma angulação. Além dela percorrer uma certa distância, imagina o carro tá vindo aqui, ele percorreu uma certa distância. Imagina que essa distância aqui seja de 30 metros. Essa distância aqui seja de 30 metros. Mas além dela percorrer 30 metros, ela fez, o que ela fez com o volante? Ela não virou o volante? Esse giro do volante é o quê? Ela está fazendo um certo ângulo, ó. Eu estou girando o meu volante está girando quem? Os meus pneus. Os meus pneus estão fazendo angulações, ó, para fazer a curva. Então, ele percorreu um certo ângulo. Então, além da velocidade linear, quando o carro faz uma curva, ou certo móvel faz uma curva, além da velocidade linear, que vai estar lá no velocímetro, 30 metros por segundo, ele vai percorrer um ângulo. Esse ângulo que ele percorre é chamado de velocidade angular, porque ele percorreu um ângulo. Qual é o ângulo máximo que ele pode percorrer? 360 graus. Só que eu não posso usar 360 graus na física. 360 graus é igual a 2π, tá? 2π é igual a 360 graus, dividido pelo tempo. E o tempo aqui é T maiúsculo. Por que é T maiúsculo? Porque eu tenho uma curva, eu tenho um círculo completo. Aí eu troco o T, o ΔT, por período. Aí o que a professora falou? Ó, aqui eu tenho 2π sobre T, só que período é o inverso da frequência. Eu posso escrever a mesma fórmula como sendo 2πf. Porém, o que nós tínhamos visto lá? Que a velocidade linear é 2πr sobre t. Qual que é a diferença dessa fórmula para essa? Essa tem raio e essa não tem raio. Se essa daqui não tem raio e essa daqui tem raio, então eu posso escrever, ó, olha lá, quem é 2π sobre t? Olha lá, quem é 2π sobre t? Fala para mim, Ruth. Olha lá em cima. É o ângulo? É a velocidade angular. Ó, é a velocidade angular. Então, eu posso escrever ômega, velocidade angular, que é 2π sobre t, vezes quem? Vezes o raio. Então, se eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, quem que eu tenho? A velocidade linear. Entendeu agora, minha linda? Ah, entendi. Ai, que bom. Ai, que bom. Peraí, deixa eu perguntar, deixa eu conversar com vocês, deixa eu conversar, que eu acho que dá até pra gente resolver um exercício antes de eu falar a respeito de outra coisa. Pessoal, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Fala comigo, que aí eu respondo. Tá tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, tem mais 20 minutinhos. Vou pegar o livro aqui, ver se eu coloco em prática. Onde que eu deixei? Peraí. Ô, Que prof, dúvidas? Fala, minha linda. como é que eu vou saber qual das fórmulas usar? Pois é, ó. Vê se eu tenho, se dá pra gente resolver. Ah, não vai dar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou... Gente, eu tenho... Deixa eu abrir minha estante aqui. Eu vou pegar uma folha de papel.
Ai, dá até dó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Existe aí uma outra coisa que é o complemento desse assunto. É como se fosse um outro conteúdo, mas dentro desse conteúdo, eu preciso, não vai ter mais fórmula. As fórmulas são essas. Dá para eu analisar circunferências, movimentos circulares assim, e dá para eu analisar também transmissão de movimento. Olha aqui. Eu vou fazer 2 desenhos. Eu não vou usar, eu fiz até slide, gente, tudo bonitinho. Porém, eu coloquei figurinhas que se mexem. E daí o que acontece? Figurinhas que se mexem. O troço trava. Aí os alunos ficam, professora, eu não tô vendo nada. Aí a Sônia ficava assim, ó. Travando. Aí eu vou explicar pelo quadro e usar aqui vou cortar e vou fazer os desenhinhos que eu acho que fica melhor. Rapidinho, vou pegar tesoura, tenho aqui. Eu vou pegar só fita. Como é que se chama isso? Como chama? Improviso. Improviso. Vou fazer 2 disquinhos aqui. E eu acho que fica até melhor para poder entender. E aí vocês vão me dizer o que isso parece. Prestando atenção. Será que eu consigo fazer? Ai, gente, olha o meu disco, que coisa horrível. Sonho a negação. Por isso que eu tenho admiração para as meninas que são da pedagogia, viu? Gente, elas são incríveis. Oi, Maria, o que é isso? Isso não é um disco. O trem foi diminuindo. Riam, pode rir da professora. O que é isso? Um desastre. Sônia, desastre total. Ó. Depois eu vou usar esse mesmo. Acho que dá para usar. Aqui. Vou tentar melhorar meu círculo. Jesus, toma conta. Podem rir, tá, da professora? Eu deixo rir. Ó. O que tá aparecendo? O que é um pontinho vermelho no quadro da professora? Professora, eu não tô entendendo nada que a senhora tá fazendo. Calma! Eu vou chegar lá ainda. É para eu não desenhar, para ficar... O que é isso? O que isso vai te fazer te lembrar? Gravidade? Não. Desenho. O que isso te lembra? Ficou bonito, gente! E aqui tem um... Parece um olho desproporcional. Um Sim, cone, professora, sei lá. Não, aqui eu tenho um... Nossa, Um aqui tá cone, é com cilindro. Não é aquele trem que você puxa a força e aí ela volta a força de novo? Não. Que ele fica Coisa rodando? assim, gente. Corre. Ó, bici. É corrente de Ah, bicicleta. bicicleta? Corrente de bicicleta. Vai lá, Nossa, mas... igualzinho isso. Eu tinha respondido. Gustavo matou a charada. Calma, calma. Ainda tem mais desenho. O que é isso? Isso tem um significado? Isso tem a ver com física? Isso tem a ver com física? Tem a ver com física, gente. Vocês vão estudar agora transmissão de movimento. Ó, se fosse em sala de aula para colocar vocês para fazer isso aqui, hein? Ah, legal, hein? Vai lá. Próximo. O que eu tenho? Quantos eixos que eu tenho ali? Já vão pensando quantos eixos? Quantos eixos? Quantos eixos que eu tenho? Isso é um eixo. Aqui, o eixo. Já que eu tenho, se eu tenho ali 2, é como se fosse 2 disquinhos, vamos pensar em disco. Se eu tenho 2 disquinhos, eu tenho eixos. Então, na bicicleta aqui, ó, nessa corrente, nessa correia, quantos eixos que eu tenho aqui? Um para cá e o outro para cá. Então, eu tenho 2 eixos, concorda?
Eixo é que está no meio. Eu preciso de alguma coisa para fazer girar. Tem que ter alguma coisa no meio. Senão não gira. Sim. Eu vou fazer uma engrenagem agora. Dá para ver? Ó, esse negócio aqui não tá mostrando, mas ele tem tipo dente. Dá para ver? Não dá para ver, né? Ó. E vocês estão observando que aqui... Gente, que é isso? E a pessoa querendo fazer o trem rápido. E sai bonito rápido? Não sai bonito rápido, mas ó. Vai ficar legal para você entender. Crepe. Tomara que não estrague meu quadro. Mas ficou bonitinho, não ficou, gente? Fala a verdade. Não tô entendendo nada desse trem. Você vai entender agora. A curiosidade. Ó. Eu tenho engrenagens. Tá, duas engrenagens. Isso é uma engrenagem? Aqui, engrenagem. São dentes aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? Elas vão fazer isso aqui, ó. Quando elas estão girando, elas vão se encaixando e vão... Aqui. Elas vão se encaixando e vão girando. Fazendo esse movimento aqui de engrenagem, ó. Aqui eu tenho quantos eixos? 2 eixos. Aqui eu tenho quantos eixos? 2 eixos também. Agora, você não está entendendo, mas você vai entender. Pergunto para você. Nesse caso, falaram que é a bike. Se essa bike ela está a 5 km por hora, pergunto, qual é a velocidade da roda dianteira e da roda traseira? É 5 ou é quilômetros. 10? É 5, né? 2,5 para cada um. 2,5 para cada um? Eu diria 5, professora, cada uma. 5 cada uma. Ou seja, a mesma velocidade linear dessa menor é a mesma velocidade linear dessa maior. E essa transmissão, você tá lá com o pé, ó, pedalando, pedalando, pedalando. Esse movimento, ele está sendo transmitido por conta da corrente ou da correia. Então, eu tenho uma transmissão de movimento. E quando ocorre essa transmissão de movimento, a velocidade aqui, tanto da roda traseira quanto da roda dianteira, são as mesmas. Aqui, se eu colocar que essa minha engrenagem tem 5 km por hora, essa outra engrenagem também terá 5 km por hora. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 2 ou mais eixos. Ou seja, a velocidade linear, tanto da roda traseira quanto da roda dianteira, é a mesma. Concorda? Até aqui concordam? A velocidade linear, né? Ela vai ser igual quando tiver uma correia para separar elas? Ou tipo, se elas estiverem juntas, elas também vão ser iguais? Peraí. O outro experimento. Vou colocar aqui. Professora, O que eu acabei de falar? Só retomando, antes de eu responder. Aqui eu falei, se aqui for 5 km por hora, tanto a roda traseira quanto a roda dianteira terão a mesma velocidade. Que velocidade que é essa? Se é quilômetros por hora, é velocidade linear. A velocidade angular, e eu não falei a respeito disso, desculpa, velocidade angular, a unidade de medida dela é radianos por segundo. Velocidade linear é metros por segundo, quilômetros por hora. Então, aqui, quando você está andando na bicicleta, tanto a roda traseira quanto a roda dianteira, elas possuem a mesma velocidade. Qual velocidade? Velocidade linear. Então, quando eu tenho 2 eixos ou mais, aqui também, ó, 2 eixos. Eu tenho uma figura com dois eixos. Tanto essa quanto essa, a velocidade linear é igual.
tanto para essa é igual a essa, se aqui é 5 km, aqui vai ser 5 km. Se aqui também é 5 km por hora, essa daqui também será 5 km por hora. Então, eu tenho velocidade linear igual. Agora, observe essa outra situação. Estão entendendo a linha de raciocínio da professora? Esse monte de coisa arada que a professora está fazendo aqui? Estão entendendo agora? Por quê? Eu só Fala. tipo, não entendi. A senhora falou que no total ele é 5 quilômetros, né? É. E, A velocidade linear. E por que que, tipo, na rodinha lá, cada um é 5? Tipo, se somar... Tipo, por que que é 5 em cada uma? Você está andando na bicicleta. Vamos pensar na bicicleta, que eu acho que é a coisa mais simples. Fala, a sua bicicleta está a 5 metros por segundo. A sua bicicleta, você está a 5 metros por segundo em cima de um móvel que é uma bicicleta. As duas rodas têm que ter a mesma velocidade linear. Tipo, se essas rodas fossem, não tivessem essa corrente, a roda dianteira, a roda traseira tivesse uma velocidade maior, você iria andando, a roda traseira iria para frente, porque ela teria uma velocidade maior. Não, as duas rodas possuem a mesma velocidade linear. A mesma velocidade linear. É a bicicleta que está a 5 km por hora. Ou seja, todo o conjunto da bicicleta, tanto a roda traseira quanto a roda dianteira, possuem a mesma velocidade linear. É igual o carro. O carro, ele tem 4 pneus. Pergunto, qual é a velocidade linear se o carro está a 80 km por hora? Se o carro está a 80 km por hora, qual é a velocidade linear de cada pneu? 80 km por hora. O conjunto carro possui a mesma velocidade. Se não a roda atrás lá que tivesse maior velocidade, ela estaria andando à frente da roda da frente. E eu ia ter eu ia descompensar o movimento. Entendeu? Quando eu falo conjunto. As 4 rodas possuem a mesma velocidade linear. Aqui, ó, quando eu falo da bicicleta, a bicicleta toda, tanto a roda da frente, essa roda dianteira quanto a roda traseira, elas possuem a mesma velocidade linear. Eu estou falando que a bicicleta tem 5 km por hora. Ou seja, essa roda e essa daqui também tem a mesma velocidade linear. Aí você pode falar assim, mas essa daqui, professora, ela gira mais rapidamente do que essa. Essa que gira mais lentamente, porque ela tem um espaço diferente. É isso que você está pensando, Gabriela? Não, eu tinha pensado assim, que tipo, se lá fora era 5 quilômetros, exemplo, como é que, tipo, se cada uma lá dentro era 5, como é que não dava, tipo, 10 lá fora? Não, mas não é que cada uma tem 5, é o conjunto. Essa daqui tem 5, essa daqui também tem 5. Elas possuem a mesma velocidade. Não é que vai somar. Elas possuem a mesma velocidade. Vamos supor, Sônia está correndo. Sônia está a 2 metros por segundo. O braço de Sônia, as duas pernas de Sônia, quando está em movimento, possuem a mesma velocidade. Você já pensou se uma perna da Sônia estivesse andando mais rápido que a outra, possuindo uma velocidade maior? Seria, né? Eu não teria uma harmonia no meu movimento. Aqui é a mesma coisa. As duas, você tá girando lá com o pedal, você tá tendo uma velocidade naquele pedal de 5 metros por segundo, e aquela velocidade de 5 metros por segundo está sendo transmitido igualmente, tanto para essa quanto para essa. As duas têm a mesma velocidade. Entendi. Entendeu? Ô, prof, Mais alguma dúvida? olha aqui, professora. Tipo assim, as duas têm 5 km por hora. E daí, tipo, mas se ele quiser, tipo, o valor total, daí ia ser 10, tipo... Não existe, não é o valor total. O conjunto bicicleta, quando eu falar a bicicleta, o carro, igual eu falei para ela, o carro está a 80 km por hora. As 4 rodas estão a 80 km por hora, a mesma coisa, bicicleta. Se a bicicleta está andando, eu falo, aquele corredor lá está a 5 metros por segundo em cima da bicicleta. É a bicicleta inteira. Tanto essa roda quanto essa tem a mesma velocidade. Não é que vai somar.
Ah, tá, entendi. Entendeu? Peraí, deixa eu só... Eu aumentei e coloquei um buraco muito grande aqui, gente. Só para... Eu vou passar para outra coisa aqui. Mais alguma dúvida? Por favor, falem, senão eu tenho que voltar. Professora, a senhora tá me escutando? Tô! Uai, como é que faz? Ah, tá, achei. Ó. Ó, tá vendo aqui? Eu vou colocar esse disco. Viram? Ó, pensa que é um disco perfeito. E vou colocar esse outro disco aqui, para colocar o vermelhinho. Ó, eu tenho 2 discos. Quantos eixos que eu tenho aqui? Um eixo. Olha o que vai acontecer. Vou girar. Tô girando. Que velocidade que eu tenho igual aqui? Velocidade angular ou velocidade linear? É angular? Angular. Linear. Angular. Ó, eu vou girar. Suponhamos que eu vou girar 30 graus. Girei 30 graus. Os 2 discos vão girar 30 graus. Vou girar 60 graus. Os 2 discos vão girar 60 graus. Aqui a velocidade angular é a mesma. E a velocidade linear, professora? Quem é maior? Quem possui maior raio. Tá vendo que esse disco aqui é maior? Ó, ele tem maior raio. Se ele tem maior raio, qual que é a diferença de uma velocidade para outra? A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, se eu tenho um raio maior, eu possuo o quê? Uma velocidade linear maior. Esse disco maior vai ter velocidade linear maior, que é dada em metros por segundo. E esse disco menor, porque tem um raio menor, vai ter uma velocidade linear menor. Porém, a velocidade angular, que é do ângulo, é a mesma. Se eu falo que tem 4 radianos por segundo de velocidade angular, tanto esse disco aqui maior quanto esse disco aqui menor terão a mesma velocidade angular. Qual é a dica da professora? Sabe por quê? Porque eu estou fazendo esse esforço, que às vezes você olha em livros, gente, eu já peguei livros que tem lá caso 1, caso 2, caso 3, engrenagens, e um blá, 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 lá. Não preciso. O que eu preciso entender? Quando eu tenho um único eixo, a velocidade angular é a mesma. Ó, eu tenho um único eixo. Quando eu tenho 2 eixos ou mais, não interessa se eu preciso de uma corrente, não interessa esses 2 eixos, eu tenho engrenagens, não interessa. A velocidade linear é a mesma. Essa velocidade linear é a mesma. O V é o mesmo. Se eu tenho um único eixo, velocidade angular é a mesma. Porque quando eu giro eu giro automaticamente quando eu giro o eixo, eu giro as 2 automaticamente. Entendido? O que eu estou falando para vocês? Porque tem livro que está classificando lá transmissão de movimento por corrente ou correia, por engrenagens. Aí coloca lá um único eixo. Aí tem caso 1, caso 2, um monte de blá, 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 blá. Não precisa entender isso. Só isso que eu estou te falando. Aqui, até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, tipo assim, quando gira, o negócio angular é o mesmo? Isso, quando eu tenho um único eixo. Ó, meu canetão é meu eixo. Eu tenho aqui 2 discos presos a um único eixo. Quando eu tenho um único eixo, a velocidade angular é a mesma. Porque quando eu giro, se eu giro 30 graus, as 2 vão girar 30 graus. Então, a velocidade angular é a mesma. E a velocidade linear? Diferente. Aonde eu tenho maior raio, que é essa daqui, vai ter velocidade angular, velocidade linear maior.
Aonde eu tenho menor raio, vai ter o quê? Velocidade linear menor. Por quê? Deixa eu escrever aqui, ó. Velocidade angular, a gente escreveu assim, ó. 2π sobre t. Não tem raio, não depende do raio. Olha a velocidade angular, é linear. 2πr sobre t. Então, quanto maior é o raio, maior é a velocidade. É diretamente proporcional, tá? Então, aqui, se eu tenho um único eixo, só repetindo devagarzinho aqui, se eu tenho um único eixo, a velocidade angular é a mesma. A linear é diferente. Quem possui maior velocidade linear? Quem tem maior raio. A velocidade linear, eu preciso de, no mínimo, 2 eixos. No mínimo, 2 eixos. Ó, aqui 2 eixos. Eu tenho uma corrente para transmitir esse movimento. Aqui eu tenho 2 eixos. Eu preciso de quê? De engrenagens para transmitir o movimento, que é aqueles dentes. Eu preciso dos dentes para transmitir o movimento. Aqui a velocidade linear é a mesma. Aí eu pensei que ia ser a sua dúvida, Gabriela Vitória, perguntando para professor, professora, mas como que fica a velocidade angular aqui? Quem possui maior velocidade angular para esse tipo aqui, que lembra a bicicleta, que eu tenho uma corrente? Esse disquinho menor ou o disquinho maior? Professora, mas a velocidade angular não é a mesma? Não. É a linear que é a mesma aqui. A É quem tem angular mais é a raio? mesma aqui, ó. Aqui a velocidade, tá vendo que eu tenho um único eixo? Aqui eu tenho um único eixo. Aqui eu tenho 2 eixos. Aqui a angular é igual. Aqui a linear é igual. Ah, tá, entendi. Tá? Aí você poderia perguntar, se aqui a linear é igual e a angular é diferente, aqui eu falei o seguinte, aqui eu tenho um único eixo, a angular ela é igual e a linear é diferente. Quem tem maior velocidade linear? Aqui possui maior raio. Então, essa daqui, a velocidade linear dela é maior do que essa daqui, ó. Agora, aqui, nesse caso aqui, quem tem a velocidade angular maior, já que a linear ela é igual, o menor disquinho. Porque ele vai ter que girar o quê? Mais rápido. Ele vai rotacionar muito mais rápido do que esse daqui. Então, a velocidade angular desse disquinho menor é maior do que a velocidade angular desse maior aqui. Deu para entender? Até aqui deu para entender? Deu. Deu? Alguma dúvida? Já acho que nosso tempo está acabando. Vixe, passou. Alguma dúvida? Meus amores, alguma dúvida? Acho que não. Não, eu consegui entender agora. Tá. Na próxima aula, a gente já vai resolver exercício que vai ocupar esse conhecimento aqui. E daí, se tiver dúvida, pelo amor de Deus, fala. Beijo, bom Beijo, resto professora, aí de obrigado. sábado, Tchau, aproveita. professora. Tchau, Bom meus almoço lindos. pra senhora. Obrigada para vocês também. Ô, Gustavo, gostei muito de você participar da minha aula.